Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Começa oficialmente hoje, dia 13 de junho, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. O encontro, que vai reunir no Rio de Janeiro líderes de 180 países, tem a intenção de firmar compromissos políticos que possam ser adotados nas próximas décadas em relação ao meio ambiente. 20 anos depois da Rio92, a expectativa é de uma avaliação dos avanços e das lacunas deixadas na implantação de políticas ambientais nas duas últimas décadas. Para esse ano, um dos principais temas será a chamada economia verde, que busca aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria do bem-estar e com a igualdade, reduzindo também, claro, os riscos ambientais. No programa de hoje você vai ver: a Assembleia de Minas realiza ciclo de debates sobre sustentabilidade, tecnologias sociais e erradicação da pobreza. Precisamos ter um meio ambiente sustentável, adequado para a sobrevivência da raça humana. Um dos assuntos debatidos foi o problema do descarte de resíduos industriais e do consumo excessivo em todas as partes do mundo. Ele é perverso para a natureza, perverso para o meio ambiente e para o planeta. Deputados, especialistas e representantes da sociedade civil discutiram ideias que podem ser levadas a Rio+20. As pessoas, a sociedade têm que se engajar para estar buscando essas soluções, porque não são soluções fáceis. Em nosso estúdio, os ambientalistas Apolo Eringer Lisboa e Maria Dalci Ricas. Muito obrigado pela presença, Dalci, Apolo. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Apolo, começando por você que está aqui mais próximo, é a expectativa de vocês que já militam há tanto tempo na área ambiental, que sabem dos problemas não só locais aqui de Minas, como nacionais e internacionais, já que a coisa é meio que interligada. Vocês estão com uma boa expectativa para esse encontro ou um pouco com o pé atrás em relação ao que possa vir a acontecer? Eu, pessoalmente, não tenho uma expectativa favorável em relação ao que os governos vão fazer, que é essa cúpula governamental. Sim. Eu sou otimista e acredito que está havendo progresso, na medida que milhões de pessoas em todo o mundo e milhares de ONGs passam a debater esse assunto e ocupam espaço na mídia, então a questão ambiental está na agenda. E aí as escolas estão debatendo, as crianças estão estudando o assunto, os professores aproveitam isso. Então aí eu acho que há um ganho, quer dizer, apesar dos governos, apesar dos interesses econômicos, a questão ambiental vai avançando, vai avançando, vai avançando, e eu acho que haverá um ganho, sim. Dalci, qual que é a sua posição aí? Tá um pouco, como é que fala, com uma certa restrição, como o Apolo, está um pouco mais otimista ou pessimista? A minha posição é muito parecida com a do Apolo. Eu vejo o maior ponto positivo na conferência é justamente a mobilização da sociedade, e quando eu digo sociedade, eu estou falando da sociedade do mundo, não somente do Brasil. Também a presença de chefes de Estado tem uma certa importância, e o momento que leva a uma discussão realmente global do assunto ambiental. Agora, quando a gente olha pelo outro lado, exemplos como o Protocolo de Kyoto, cujas metas não somente não foram cumpridas, como também as emissões de gases que estão causando as modificações no clima do planeta, elas aumentaram. E também a ECO 92, que foi o grande marco político da discussão global da questão ambiental, também tem muita gente, muita discussão, mas assim, as metas também ficaram no papel. Então, assim, é muito difícil ser otimista, porque a sensação que a gente tem é que, acabada a conferência, cada um vai para sua casa e todo mundo fica esperando que o outro faça alguma coisa. Entendi. E aí fica esperando, vamos dizer assim, a próxima conferência para avaliar o que aconteceu. E aí, por exemplo, já pegando o gancho nisso, é um pouco distante, Rio92, mas vocês já estavam mobilizados com isso. Avançou-se pouco, então, quer dizer, decidiu-se alguma coisa e mesmo pouco se decidiu, não se cumpriu, vamos dizer assim? Olha, um dos bons exemplos foi a Convenção sobre a Biodiversidade, que o Brasil é signatário. Biodiversidade no sentido de proteger florestas, a fauna silvestre, proteger o solo, ou seja, proteger os recursos naturais, enfim, já que está tudo interligado. Nós precisamos da água, do solo, da biodiversidade para produzir o que nós consumimos. Apesar do Brasil ser signatário dessa conferência, eu estou dando exemplo do Brasil, não conheço exemplo de outros países, para mostrar como é que não foi cumprido.
a destruição da biodiversidade no Brasil continua de ritmo acelerado. Quer dizer, mesmo tendo havido algumas pequenas retrações, por exemplo, que se refere, por exemplo, à derrubada da floresta amazônica, ela continua acontecendo. E quando a gente fala em destruição da biodiversidade, assim, o telespectador me permite dar um exemplo que me assombra, a falta realmente de uma preocupação que se transforma em atos, uma coisa que tem sido muito falada, que são, raramente as pessoas sabem isso, que são os rios voadores da Amazônia. O que são os rios voadores? Vamos explicar? Os rios voadores é o seguinte, cada árvore da Amazônia, digamos, ela é uma chuva em potencial. O processo de evapotranspiração dela, de jogar umidade no ar, é tão poderoso, são milhões de árvores, que elas formam verdadeiros rios voadores de tanta umidade no ar, que vão ser responsáveis pela chuva, incrível que pareça, aqui em Minas Gerais. Ou seja, as árvores de lá influenciam a chuva daqui. No desmatamento então, lá, a coisa piora do lado de cá. Exatamente, as perspectivas climáticas para o Brasil, que se a Amazônia continuar caindo no chão, são terríveis. E só enterrando, lembrando uma coisa, a água é recurso fundamental a tudo. A nossa vida do dia a dia e a produção agrícola. Apolo, esse ano na Rio Mais 20, eles vão ter alguns dias de discussão apenas com especialistas e pessoas envolvidas da sociedade civil, né, deixando para o final as decisões políticas dos governos, isso tudo. Você acredita que essa parte para a discussão, como você tinha colocado aí, da importância da sociedade civil estar envolvida, é um avanço? Olha, primeiro a participação da sociedade civil, das universidades, das lideranças ambientais é bem marginal. Ela não faz parte da Rio Mais 20. Há uma mobilização da sociedade forçando a barra, mas são reuniões feitas em outros locais. Sei. Ou seja, é uma coisa meio periférica. Quem está decidindo isso aí são presidentes e embaixadores. A gente nem sabe quem participa das conferências, né? A gente nem sabe. Então, assim, na verdade, trata-se de uma reunião de governos. E esses governos estão reféns de uma economia mundial que tem movimento próprio. Essa economia mundial não é governada democraticamente, quer dizer, não é a população do mundo que decide o rumo da economia. A economia se impõe aos governos, não só financiando campanha, mas elas se impõem como uma máquina que tem movimento próprio, avassaladora, como um trator. E aí, o que eles estão querendo fazer não é um desenvolvimento, um crescimento sustentável que preserve o mundo para as futuras gerações. O principal que esse pessoal está querendo fazer é a pintura verde. Dá a impressão que nós estamos criando um mundo verde. O que não é o verde para nós, que são as plantas, para eles pode ser, por exemplo, plantação de eucalipto. Pode ser plantar cana, desmatando o cerrado, produzindo álcool como um combustível, biocombustível, na realidade, em vez de ir produzindo cada vez mais automóvel. Se plantasse a cana para produzir o álcool, mas priorizasse o transporte coletivo, os metrôs, tudo bem, trem de ferro, aí você teria uma coerência. Mas o trabalho deles é muito incoerente. Eles fazem uma coisa de um lado e outra por outro. Ou seja, esse verde aí, na verdade, é uma tentativa de enganar o sentimento da população que defende o meio ambiente. Eu acho que as pessoas querem rios para nadar, para pescar, querem passear nas matas. Ninguém está satisfeito em ver o Brasil sendo derrubado a sua mata, acabando com a vida da fauna e da flora. Não, perfeito. Bom, a gente vai ver uma reportagem aqui, porque a Assembleia aqui de Minas realizou no início do mês um ciclo de debates sobre a questão das tecnologias sociais e da sustentabilidade. Vieram especialistas de várias partes do país e os deputados acreditam que algumas dessas ideias podem, inclusive, ser levadas a Rio Mais 20. Veja só. A primeira parte das discussões foi sobre a contribuição das tecnologias sociais para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. O diálogo com os empresários foi defendido por esse gestor ambiental. Em vez de a gente combater o que já está acontecendo, a gente apresentar alternativas que possam orientar os nossos esforços, assim, que seja efetivo, né? A questão do consumo excessivo também foi debatida. Um terceiro painel trouxe exemplos de alternativas sustentáveis de utilização das tecnologias sociais. Para os deputados, muitas ideias podem servir como inspiração para líderes mundiais que vão estar presentes na Rio Mais 20. Utilizar o tema e a metodologia
que as tecnologias sociais carregam como efetivas no combate à miséria e à pobreza. Da conscientização, principalmente das grandes potências, né? De que precisamos ter um meio ambiente sustentável, adequado para a sobrevivência da raça humana. Dalci, o debate colocou, e a Rio 92, a Rio Mais 20 coloca também a questão, além da sustentabilidade, a questão da igualdade, da superação da pobreza, de uma série de questões econômicas que tem um pouco a ver com o que o Apolo coloca, quer dizer, né, na coisa do lucro, da coisa, o meio ambiente está sendo um pouco deixado de lado. E essa questão ainda da igualdade, da erradicação da pobreza envolvida com essas questões, você acha que pode haver avanços aí nesse ponto? Ou aí é mais difícil ainda? Fernando, primeiro, assim, há um parâmetro inegável. Se degradar o meio ambiente e resolver esse problema social, nós não teríamos problema social. Em nenhum lugar do mundo. E o Brasil, que nós conhecemos melhor, é um grande exemplo. Porque nós temos grande parte da nossa, fora da Amazônia, a nossa bacia hidrográfica, a maior parte de todos os nossos cursos já estão sofrendo algum tipo de degradação. Nós temos, segundo dados do próprio governo, cerca de, no mínimo, 60 milhões de hectares de terra que já foram desmatadas, que estão abandonadas ou subutilizadas. Ou seja, nós já desmatamos muito, já extinguimos muitos animais, já degradamos o solo e nós continuamos com o problema social. Então, esse é o primeiro parâmetro. Por isso que nós julgamos inaceitável, imoral, alguém dizer, não, mas vocês não querem. Temos que desmatar, por exemplo, para resolver o problema social. Isso é mentira. Então, é claro que a gente tem que pensar também que a pobreza alimenta a degradação social. Mas a recíproca é verdadeira também. A degradação ambiental, ela aumenta a pobreza. Aumenta, inclusive, o processo de exclusão. Porque é um raciocínio simples. Se nós temos X recursos naturais e nós temos uma demanda maior do que a presença deles, alguém vai ter que continuar se aproveitando a mais desses recursos naturais. Um bom exemplo é o seguinte. É sabido, né, que o nível de consumo do povo norte-americano é muito, muito maior do que a média de consumo no Brasil e outros povos. Lógico, a elite dos países emergentes, como o do Brasil, ela consome no mesmo nível praticamente deles. Mas lá, esse consumo é mais igual, ou seja, a maior parte da população realmente consome muito, muito mesmo. Também é um dado público que nós, seres humanos, já exploramos 20% a mais dos recursos naturais que o planeta pode oferecer. Ou seja, então há uma grande pergunta. Como buscar a igualdade, a justiça social, não vou dizer igualdade, a melhor justiça social, a melhor distribuição da riqueza, considerando essa hipótese, ou seja, que os recursos naturais são finitos. Teoricamente, alguém teria de consumir menos para beneficiar aqueles que consomem menos. Mas como é que você diz, por exemplo, Fernando, a alguns bilhões de chineses que querem ter uma geladeira em casa, que eles não podem ter a geladeira porque... Se nós temos, né? Agora todos nós sabemos, me desculpe a população chinesa, que se todos eles forem ter uma geladeira e um carro, o planeta vai explodir, assim como os indianos. Então, ao mesmo tempo, o governo brasileiro, que já está usando a expressão economia verde, que provavelmente vai virar mais um jargão como virou desenvolvimento sustentável, ela já está usando, fala em economia verde, mas está aí incentivando o aumento da frota de automóveis particulares e o Brasil não tem sequer um plano a longo prazo. Eu estou dizendo a longo prazo porque eu sei que não é fácil, eu sei que não é barato, é custoso, é difícil tecnologicamente. Um plano a longo prazo que pense num transporte, como o Apolo falou, não baseado somente em caminhões, nas rodovias e na produção de automóveis. Bom, certo que você está falando de consumo excessivo, esse assunto foi colocado no ciclo de debates também, e além disso, a questão que você também colocou do descarte dos produtos industrializados. Veja só. Hoje o grande problema, talvez, da produção de massa seja o descarte, né? Automóveis, geladeiras, todos têm prazo de validade. Na medida que esse prazo de validade já é automaticamente embutido na sua produção, isso vai gerar um novo consumo, novos descartes. Quer dizer, o processo hoje de produção no nosso planeta, da forma como ele está sendo concebido hoje, ele é perverso para a natureza, perverso para o meio ambiente e para o planeta. Bom, essa questão do consumo excessivo, eu queria colocar que você falasse um pouquinho, Apolo, mas a gente precisa fazer só um pequeno intervalo. Na volta a gente volta e continua falando sobre esse assunto aqui. Um minutinho só.